Um dia desses, eu atendi uma engenheira, formada há alguns anos, inclusive, e ela já estava bastante decepcionada com ela mesma e até mesmo com a sua área de formação. Quando eu atendi essa jovem, ela estava muito decepcionada, muito frustrada com toda essa situação, porque ela ainda estava morando na casa dos pais, desempregada, participando de vários processos seletivos para essa área que ela escolheu, que é a engenharia, e não estava sendo aprovada. E ela queria trabalhar de carteira assinada, esse era o sonho dela, trabalhar empregada na sua profissão, trabalhando em uma empresa. Só que as empresas onde ela trabalhou, pelas quais ela passou, sempre contratava por projetos. E o sonho dela era ter a carteira assinada, era realmente trabalhar. E quando eu perguntei para ela por que ela não conseguia ser aprovada nos processos seletivos que ela participava, ela me respondeu que nessa área dela precisava ter alguém que indicasse, que para entrar numa vaga só tendo o famoso QI, alguém que realmente referenciasse o trabalho dela e assinasse embaixo ali, né, para que ela pudesse realmente alcançar, conquistar aquela vaga, aquela oportunidade numa empresa atuando na sua área. Ela estava tão convencida de que era necessário ter o famoso QI, a pessoa que indicasse ela para essa vaga, que ela já havia desistido, inclusive, da área de engenharia, já tinha desistido de continuar participando desses processos seletivos, pois ela não tinha, né, essa pessoa que pudesse indicá-la para as vagas. E já estava buscando até outras vagas, outras oportunidades para atuar, onde ela pudesse entrar com menos influência dessa intenção, né, de alguém que realmente indicasse ela para a vaga. Então eu pergunto para você, será que ela está certa? Será que é preciso desistir do seu sonho, desistir da sua área de formação para conseguir entrar numa vaga, para ser aprovada num processo seletivo? Será que realmente só dessa maneira é possível entrar num processo seletivo? É óbvio que a minha intenção aqui não é dizer que não existem essas influências, né? De ter alguém que indique, de algumas vagas sofrerem essa interferência de uma indicação. Óbvio que não é isso. Existem os QIs, existem as influências das pessoas que indicam? Sim, elas existem. Existem também as questões de mercado que interferem na oferta de uma determinada vaga. Claro, também existem também as empresas que estão demitindo, é verdade. Nós estamos saindo de uma crise, muitas empresas fecharam, muitas empresas não conseguiram manter as mesmas quantidades de vagas, é verdade, isso também é uma realidade. Assim como também existem outras empresas que estão crescendo, que estão ampliando o número de vagas, que estão contratando, que estão nascendo, porque enfim tem empresas também chegando agora, abrindo vagas no mercado. Então, o que realmente determina se você vai ser aprovada ou não durante esse processo seletivo, é a maneira como você está se comportando neste processo, é como você está chegando para o processo, é a maneira como você vai se comportar, agir diante do processo seletivo. Na realidade, é o antes, ou seja, a maneira como você se prepara para esse momento do processo seletivo, e o durante, a maneira como você se comporta, se porta, né? A maneira como você vai realmente agir ali durante o processo seletivo, que vai determinar a escolha do recrutador. É isso que realmente importa. Além disso, todo processo seletivo tem vários testes comportamentais, não é verdade? Você mesmo já deve ter participado de alguns e deve ter preenchido ali uma série de questionários que a maior parte das empresas fazem aí, buscando analisar o perfil do candidato e entender como é que esse candidato funciona, entender se ele está preparado, se ele tem realmente as habilidades, se ele vai atender às necessidades que aquela vaga está ali precisando para aquela empresa. Essa análise comportamental, inclusive, vai analisar a maneira como você, que é candidata àquela vaga,
age, reage diante das situações que aquela vaga vai trazer, dos desafios que aquela oportunidade vai trazer para você. É isso que o recrutador quer saber. Ele quer saber se você realmente vai conseguir dar conta de atender às necessidades que aquela empresa está buscando, de entregar os resultados que aquela empresa está precisando naquela vaga. E por isso é muito importante você se conhecer. Você se conhece? Você já fez essa pergunta para você? Será que você realmente se conhece? Será que você tem as características, você tem as habilidades necessárias para a vaga, para o seu trabalho, para essa formação que você está aí se propondo a participar? Não estou falando aqui de conhecimento técnico, estou falando de habilidades, estou falando de algo que vai além. É a maneira como você pensa, a maneira como você age, a maneira como você decide as situações do dia a dia da vida e, obviamente, também em relação a essa vaga, em relação a esse emprego, a essa oportunidade. E você sabe como você funciona? Você sabe o que te leva a fazer determinadas escolhas? Você sabe o que te leva a se comportar de uma maneira ou de outra num processo seletivo? Já aconteceu de você participar de um processo e dizer assim, nossa, fui muito bem, vou ser escolhida nesse daí? Ou então sair pensando assim, nossa, fui péssima, horrível, acho que nem vou ser escolhida, não dei conta dessa vez. Já aconteceu isso com você? Você sabe como é que você pensa e o que te faz agir dessa maneira ou de outra num processo seletivo? Por que você pode não estar sendo escolhida nos processos seletivos que você está participando? E cada uma de nós temos uma maneira de funcionar. Todos nós somos pessoas únicas e você tem a sua maneira de funcionar. E é exatamente essa maneira com que você funciona que vai fazer com que você se comporte de uma determinada maneira durante o processo seletivo, especialmente quando nós estamos ali sendo testadas, passando por um momento onde estamos sendo avaliadas e vamos ser escolhidas para algo tão importante que é ali a futura vaga de emprego, não é verdade? E hoje aqui eu vou te ensinar, vou te ajudar a identificar a maneira como você funciona, para que você possa participar dos próximos processos seletivos, entendendo o que é que faz você ficar numa situação nervosa, o que te impede de ser escolhida, o que te impede de ser aprovada num processo seletivo, aumentando assim as suas chances de participar do processo e ser escolhida e ser aprovada para a sua vaga de emprego. Primeiro nós vamos falar sobre a maneira como você está se preparando para esse momento do processo seletivo. Tudo começa no antes, não é na hora do processo que você vai ali, né, se organizar para fazer bem feito na presença do avaliador. Não, é antes, como você tem se preparado. Então, a primeira coisa que nós vamos conversar aqui é te ajudar a se preparar para participar desse processo seletivo. Como eu já havia te falado, tudo começa olhando para o formato do seu corpo. No formato do seu corpo estão todas as respostas e é lá que nós vamos entender como você tem se comportado e te ajudar a melhorar nesse processo para participar das próximas vagas, dos próximos processos seletivos. E para entender isso, eu vou contar uma historinha para vocês. A verdade é que a maneira como você pensa, como você age, como você decide, foi marcada lá na sua primeira infância, quando nós vivemos as 5 sensações básicas que toda criança vive na primeira infância. São essas vivências que marcaram a maneira como a sua mente funciona e que determina a maneira como você pensa, como você age e como você decide sobre tudo na sua vida. Essas sensações básicas que nós vivemos aí na primeira infância é que nos acompanham durante toda a nossa vida e que vão nos levar a nos tornarmos adultos plenamente saudáveis ou não, porque quando experimentamos a dor dessas sensações, quando estamos tentando nos blindar, nos proteger de reviver essas dores, nós então entramos numa outra rota, que é a rota de insucesso, de infelicidade, de não estarmos conquistando aquilo que nós realmente desejamos conquistar.